Olá, continuando então, eu quero iniciar este trabalho reverenciando a mente, ao legado, a tudo que este mestre Carl Gustav Jung representou e representa para a humanidade. Me coloco a serviço deste trabalho para que eu possa estar transmitindo da melhor forma possível este conhecimento. Reverencio a Jung e a todo o seu conhecimento. Então, continuando trazendo a questão e análise de Cristo, né? A proposta de Jung foi ignorar-se o aspecto histórico de Cristo, uma vez que o próprio propósito do texto bíblico não foi histórico, né? Já se percebe no caráter não histórico dos evangelhos, cuja única intenção era tornar impressionante a figura de Cristo, na medida das suas possibilidades descritivas. Então, a desvalorização dos evangelhos pelo iluminismo, a crítica bíblica foram revertidos numa valorização do cristianismo, percebido em sua superioridade sobre as religiões pagãs, se compreendido o seu mito e o arquétipo que transmitem. Cristo é percebido como mito na própria descrição da sua história, nessas obras de caráter não histórico, né, que são os evangelhos, segundo Jung. Assim, a história de Cristo apresenta-se na linguagem de símbolos, expressando o mito cristológico, com os atributos da vida de um herói mítico, uma origem improvável, um pai divino, um nascimento ameaçado de perigo, pronta salvação, amadurecimento precoce, crescimento do herói, fim trágico e prematuro, tipo de morte simbolicamente significativo, efeitos póstumos, aparições, sinais miraculosos. A vida de Cristo expressa-se especialmente no seu sofrimento e na sua abnegação, que são símbolos da individuação enquanto tarefa heróica ou trágica, na qual seu sofrimento é como uma expressão do espírito, totalidade, apoderando-se do indivíduo como que violentado pelo si mesmo. É neste sentido que está o sofrimento de Cristo na cruz, e eu trabalho bastante isso, no meu livro também escrito, Tudo é Vidia, o verdadeiro significado da paixão de Cristo. Como um símbolo que dá significado, esse sofrimento na cruz, né, ao sofrimento de cada pessoa, que atenta a este, graças ao símbolo. O homem pode conhecer o verdadeiro sentido do seu sofrimento. Ele sabe que está a caminho de realizar a sua totalidade. Mediante o seu ego, é introduzido na esfera do divino como consequência da integração do inconsciente na consciência. Nesse sentido, a encarnação é reefetuada em cada pessoa que é afetada por este símbolo da individuação. Ele toma, então, parte no sofrimento de Deus, cuja origem é a encarnação, a crucificação, aquele acontecimento que do lado humano corresponde à individuação. Desse modo, Cristo apresenta-se como arquétipo do Selbst, mas a teologia o cristalizou pela massa fossilizada dos dogmas, fazendo-se necessário que a dissolvam e a reconstituam numa totalidade mais ampla e mais viva. Uma vez que o arquétipo cristão, ele precisa buscar sua realidade psicológica para além das amarras dos dogmas teológicos, aproximando-se mesmo do mal, sendo filho de Deus, de um lado, mas tendo ido para o inferno, passado 3 dias com o demônio, de outro lado. Com outras palavras, a insinuação transcendente do Selbst
nos mostra que a imagem teológica do Cristo, da tradição, não coincide com Cristo Imago Dei selbst. Ela corresponde somente à metade clara dessa imagem, ao passo que a outra metade escura é rejeitada como demônio, como mal. Tal integração da parte mal é necessária para a completude do arquétipo de Cristo, que representa a individuação, que não ocorre sem as duas forças opostas. Sem a integração do demônio, do mal, Cristo ainda não consegue abranger o universo, a psique e suas energias latentes na sua radical totalidade cósmica. O dualismo é sempre presente na obra de Jung, de tal modo que a sua percepção cristológica é impregnada dessa perspectiva sobre a realidade. As tensões na vida conduziram Jung a entender o mundo enquanto uma realidade resultante de dois polos opostos, mesmo antes de encontrar pensamentos correspondentes nos filósofos, na mística oriental, que lhe foram verdadeiras descobertas. Inclusive, existem estudos e livros sobre os essênios, sobre a ordem de Melquisedeque, uma mística oriental, de onde Jesus, que viveu historicamente, foi discípulo desses sacerdotes. Essa perspectiva de eterna relação de polos opostos, dualística que Jung desenvolve, é nomeada por ele como enantiodromia. É um termo que ele toma emprestado de Heráclito. A generalização, dualismo, não expressa completamente o pensamento de Jung, que mesmo que tenha semelhança com vários autores que ele descobriu ao longo dos estudos, como eu já disse, possui suas peculiaridades que devem ser destacadas. A enantiodromia junguiana defenderá a dialética de polos opostos. Como eu já falei, dialética, a tese precisa da antítese para, neste movimento, resultar a síntese. O terceiro elemento vem dessa mistura, dessa tensão de dois. Você vê que vem lá, né, do homem, seus cromossomos, da mulher, os seus. E aí, nessa mistura, vai sair a primeira célula da criação. A síntese da mistura dos opostos. Em tudo que existe. É assim, né? Então, essa enantiodromia junguiana é a dialética desses polos opostos, na qual todo extremo, inevitavelmente, se transforma no seu oposto e o justifica, demonstrando-se na história que se dá por fase de opostos, mesmo que a nível pessoal, apesar de não ser de modo absoluto. Você sabe que quando eu falo das feministas, que segura a bandeira das mulheres, é o oposto dos machistas que seguram a bandeira dos homens. Dessa briga eu enxerguei a essência do invisível, que é o terceiro elemento, a síntese da integração dos opostos. Isso é incrível, é a continuidade do conhecimento dos mestres, né? Então, esse extremo, né, quando ele se integra, se justifica, demonstra que essa fase ocorre também a nível pessoal e em vários níveis, até celular, como eu acabei de dizer, né? Então, essa compreensão junguiana de enantiodromia não implica que a história pessoal ou social seja um processo que se altere entre um extremo e outro. Aplicada à vida pessoal e coletiva, essa visão sugere, antes de mais nada, que o movimento pendular entre os extremos tende para um ponto de equilíbrio mais humano e abrangente, capaz de se relacionar com os extremos e até apreciá-los sem se identificar com eles. Eureka! Esse diálogo, essa relacionamento com ambos os polos é um elemento
que foi perdido no cristianismo, o terceiro elemento, a rede invisível, a teia invisível das redes de relacionamento, que, segundo Jung, supervalorizando o bem, esconde o lado escuro, mas também real e necessário, que é o mal. A privatio boni seria uma forma de negação, uma supressão do mal. Outras religiões, tais como o hinduísmo, dialogam com o mal de modo mais equilibrado que o cristianismo. Inclusive, eu não estou com ele aqui, mas eu estava lendo um livro, né? Um livro interessantíssimo de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, um diálogo entre ele e o mal. Interessantíssimo esse livro, eu indico para vocês, né? Então, Jung, quando ele olha para este elemento diante da Trindade, transformada nesse caso em quaternidade, porque ele soma o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo ao próprio inconsciente feminino, mal, diabolos. Jung não toma a trindade cristã em sua integridade, segundo a perspectiva cristã, porque ele considera os dogmas como enunciados da psique, sem investigar além do seu conteúdo psicossimbólico. Assim, não encontrando alguns elementos que são essenciais dentro da sua construção da psique, do processo de individuação, eles são somados por Jung dentro da trindade, formando a quaternidade. Considerada do ponto de vista junguiano, a trindade aparece como um ternário, a qual falta o quarto elemento. E qual é o quarto elemento? É o princípio tenebroso. O quarto elemento é a sombra, o princípio material, é a matéria, o feminino. Então, a matéria, que é o corpo, é relacionado com a feminilidade, é simbolizado em Maria. E é o próprio mal. Tudo isso é misturado e juntado à Trindade, formando o princípio quaternário junguiano sobre o cristianismo, pelo qual interpretará essa religião que rejeita um aspecto que lhe é necessário. De fato, a aceitação do mal enquanto realidade, a admissão expressa no cristianismo na confissão, é de fato importante, pois aceitar as sombras, sem recalcá-las, integrá-las numa síntese de opostos com realismo, é criar as bases para uma atitude madura. A entrada do mal dentro da realidade divina proposta por Jung não encaixa na cosmovisão e teologia cristã. Não apenas Deus é o bem supremo, summum bonum, como o mal não pode ser incorporado dentro da divindade criadora por não ser essência, mas deturpação e privação, privatio. Tudo isso Jung sabia, mas ele não aceitava. E eu agora, conversando com Jung, trago para vocês esse diálogo e essa reflexão. De onde veio o mal, então? Se não de dentro, mesmo que haja uma deturpação, veio de dentro do único um. Só um é criador. Então foi criado por ele. Se foi criado por ele, é parte dele ou não? Diga, tudo que saiu de você é parte de você. Precisa ser integrado para que você seja completo, ou não. Nesse aspecto, a psicologia junguiana e o cristianismo divergem e não alcançam nunca um ponto em comum. Mas há elementos importantes de diálogo e relação entre essas que precisam ser percebidos para que a gente siga adiante, conhecendo, então, o que estamos falando. Mesmo Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, do Summum Bonum, da Privatio Boni, ele possui ideias que foram retomadas e reapresentadas por Jung, tal como a ideia da interioridade humana como elo de conexão com o divino. A tradição cristã prosseguiu uma linha nesse sentido. Já os sábios antigos diziam:
A consciência é Deus em nós. Sêneca escreveu isso. A consciência é Deus dentro de ti, junto de ti e contigo. Da mesma forma, Agostinho afirma sua famosa sentença, seguidamente lembrada pelo próprio Jung: não saias de ti, mas volta para dentro de ti mesmo. A verdade habita o coração do homem. Também a percepção de Jesus como arquétipo pode ser tanto positiva como negativa. Ora, a religião percebida como projeção na perspectiva de Jung não quer dizer que o cristianismo e as religiões sejam nada senão uma projeção, como também diz o movimento da Seitonoye. Assim como as opiniões de Freud não devem ser entendidas como nada senão sexo. Como pode-se pensar, ou não. Quando Jung defende que as religiões são sistemas psicoterapêuticos, não está afirmando necessariamente, né, como pensou Lawrence Jeffs, que as religiões foram sistemas psicoterapêuticos primitivos. Não, mas que a religião trabalha sobre a mesma realidade que a psicologia, que é a mente, que é o espírito humano, e que deve ser revalorizado. Essa era a tarefa mais importante que Jung viu para a sua vida. Abrir os olhos das pessoas, fazê-las enxergar para o fato de que o homem tem alma e que há um tesouro enterrado no campo e que a nossa religião, a nossa filosofia estão em estado lamentável. Jung via-se nessa tarefa de ajudar a reconstruir a religião e não derrubá-la de vez. O legado de Jung, portanto, não foi apenas a psicologia analítica, mas tudo que acompanha essa, tal qual a nova compreensão sobre a realidade religiosa que se faz possível. Jung faleceu em 1961, com a idade de 85 anos. Depois de ter criado não só uma psicologia, mas também a sua própria versão do mito cristão. Jung, ele reinterpretou imagens religiosas tradicionais em termos psicológicos e vivenciais. Essa ação traz benefício duplo. Revitaliza o imaginário religioso, pois passa a compreendê-lo à luz da razão, introduz o sentimento em nossa visão científica de mundo. Em outras palavras, Jung ajuda a construir ponte entre a ciência e a religião, entre logos e eros, entre cabeça e coração. Essa ponte é a psicologia profunda. Essa ponte, construída por Jung, ela possui limites. O cristianismo distingue-se das demais religiões, especialmente por seu caráter histórico. Sendo assim, enquanto o fato da religião cristã ser compreendida como projeção para colaborar para a recompreensão desta, também pode acabar tocando em sua base e ferindo seus fundamentos mais elementares. De fato, há muito de caráter psicológico no cristianismo. Nós concordamos com Jung, tal como se percebe na semelhança entre a tese cristã e a psicoterapia, como bem percebido, né, por Erna van der Winkel, disse isso em 1985. Mas compreender-se o cristianismo somente por sua dimensão psicológica é negar o próprio fundamento deste. E aí o nosso instituto, a nossa escola, não nega a sua historicidade. E nisso a gente vai além de Jung. Mark Bloch chega a definir o cristianismo como uma religião do historiador.
assim como Jean Guiton bem demonstra no seu livro Jesus, a incompatibilidade da perspectiva cristã com a interpretação de Cristo enquanto uma ideia intemporal, ao estilo da interpretação arquetípica de negar a realidade histórica do cristianismo. Me perdoe, os significados resultantes disso têm como resultado a anulação e a quebra das bases dessa religião, que desde a sua origem definiu-se por sua historicidade, marcada pelo credo apostólico. Por isso, nós reconhecemos o cristianismo do ponto de vista junguiano, com seus símbolos arquétipos, mitos, do ponto de vista do próprio Jesus, quando fala em parábolas, em histórias, dizendo que para que o entendimento da consciência das pessoas possa ser tocado, é necessário um alimento líquido, leite, como para beber, até que tenham condições de se desenvolver, amadurecer, para que recebam, então, alimento sólido. Além disso, a parte histórica, de um fato real, de um homem que verdadeiramente nasceu humano e aqui viveu, deixando este legado de mais de 2.000 anos de história, de transformação de vida, prometendo autoridade para todos aqueles que nele creem e o confessam, o seu nome como Senhor diante do mundo e de todos, para que a sua autoridade seja reconhecida e seja feito coisas iguais ou ainda maiores do que ele as fez. E por isso nós vamos além de Jung, essa historicidade, esses elementos particulares do cristianismo, seu caráter inovador, de novidade, é necessário a própria constituição dessa religião. A construção de uma teologia natural ao estilo junguiano, buscando aquilo que foi acreditado sempre, por todos e por toda parte, por mais de 2.000 anos. Isso negaria os aspectos do cristianismo. A vida religiosa é um fenômeno universal das religiões. Nem por isso o cristianismo permite-se perder sua especificidade, uma vez que faz parte do seu caráter essencial e fundamental e significativo da sua mensagem, o Evangelho. O Evangelho, no sentido elementar, daquele que vem do imperador romano, não como uma simples boa nova, mas como um conhecimento que irá alterar a história da humanidade. A construção de uma nova proposta. A verdade não é negada nas demais religiões, segundo o cristianismo. Porém, essa é a verdade plenamente revelada. Os mitos, portanto, são verdades expressas, mas Jesus não é apenas um mito. Ele é a própria verdade revelada, a verdade e o Logos. Todas as religiões antigas, todas as religiões não cristãs atuais contêm um germe da verdade única. Os mitos exprimem em imagem a realidade que Jesus revela. Também, ao mesmo tempo que Jung possui uma concepção patológica da fé, vendo no cristianismo características de doença psíquica, tal como a negação do mal, também a psicologia analítica se aproxima do cristianismo, partindo do inconsciente a Deus. Possuindo vários pontos em comum com a tese cristã, como bem percebido por Erna van der Winkel, que ao mesmo tempo faz uma distinção entre estes. No sentido cristão, a privatio boni, que não é um dogma, não é a supressão do mal. A Trindade não é um ternário incompleto. Jesus não é um simples filho de Deus, igual e oponível a Satã. Não. Ele é o Filho único, consubstancial ao Pai. Então, nós podemos afirmar que, segundo a perspectiva cristã, Jung prestou um grande serviço à humanidade moderna ao demonstrar
que as camadas mais profundas da psique humana, do seu lado inconsciente, seja pessoal, seja coletivo, são de caráter religioso. Sua tentativa de transformação, reinterpretação do cristianismo não pode ser compreendida como uma nova etapa de um mesmo processo, mas uma proposta de rompimento na tradição milenar do cristianismo. A relação de Jung da psicologia analítica com o cristianismo foi, é e permanecerá sempre sendo ambivalente, numa tensão de opostos que combina bem com a lógica da enantiodromia junguiana, sendo tanto perigosa quanto libertadora. Ou talvez as duas coisas ao mesmo tempo, dependendo da resposta do indivíduo e da sua consciência. É neste duplo aspecto ambivalente que Jung percebeu o cristianismo. E da mesma maneira, deve o cristianismo perceber. Seja como for, pelas críticas ou contribuições, sem dúvida, a psicologia analítica de Jung nos fornece um enorme material para uma autorreflexão teológica, que eu convido vocês a participarem com mais profundidade no curso Diálogo Transformador. A leitura de Jung é uma grande oportunidade de reflexão sobre os problemas que a teologia possui no nosso contexto de crítica e racionalismo, além de apresentar uma oportunidade de diálogo com outras áreas, como a psicologia e como a mitologia. E assim eu termino essa aula. Um grande abraço e até a próxima.